Meus irmãos, é uma alegria para mim e para minha família estarmos aqui na IPSA. A gente nutre um grande carinho e amor por essa igreja. Para mim é muito especial também poder pregar aqui. Então, gostaria de convidá-los a abrirem Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43, a partir do versículo 1. Ezequiel, a partir desse versículo 1 do capítulo 43, vai nos mostrar um pouco a respeito da presença de Deus com o seu povo. E ao longo das Escrituras, o Senhor mostrou a singularidade da presença dele em diversos momentos. Por exemplo, nós encontramos logo nas primeiras páginas da Bíblia o Senhor, num momento singular, na viração do dia, estando com Adão e Eva. Depois, com o avançar da história, entramos no período em que Moisés liderava o povo e o Senhor habitando no meio do povo dentro do tabernáculo. Depois, algo muito semelhante nos tempos de Salomão com o templo e especialmente a partir do momento da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus, habitando no coração do seu povo, até que então restaure todas as coisas e então habitará conosco para todo sempre, sem impedimento algum, para que nós, ao invés de dedicarmos toda a glória que muitas vezes nós voltamos para outras pessoas, dediquemos exclusivamente a Ele. Por isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura desse capítulo 43. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive, quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com cadáveres dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades, deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque nossa vida em Cristo Jesus é marcada pela Tua presença. E uma vez que o Senhor nos dá o privilégio de lermos a Tua palavra nesta manhã e escutarmos, ó Pai, a pregação e participarmos deste culto também marcado pela Tua presença, a nossa oração é que o Senhor ilumine esta palavra em nosso coração, para que então nossas vidas sejam marcadas por pensamentos e atos condizentes, ó Pai, com a Sua caminhada conosco. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém falando a respeito da planta de uma casa para você,
e a pessoa fala de uma forma tão empolgada. Às vezes tem um desenho numa folha de papel, num guardanapo, e a pessoa fala, aqui vai ter tantos metros quadrados, aqui vai ter uma escada subindo, aqui vão ter móveis de tais formas, e você tenta visualizar, porque está na mente da pessoa e você começa a olhar e você não enxerga no primeiro momento. Eu, com os meus colegas aqui do Colégio Pastoral da IPSA, muitas vezes tinha esse cenário. Eu não tenho muita experiência com reforma, e a gente almoçava, né, após as reuniões de terça-feira e voltávamos aqui para a IPSA e falavam, aqui vai ter tal coisa, aqui vai ter tal coisa, e eu olhava assim, falava, eu acredito. E hoje, olhando para a igreja, eu enxergo a beleza de várias coisas que eles me falaram, a organização de várias coisas, mas naquela época o que acontecia? Eu olhava para as coisas e falava, eu acho que é isso. Eu não sabia muitas vezes do que eles estavam falando, sabe? Eu olhava para um detalhe e falava, eu acredito que vai ser. E realmente era. E eu vejo hoje muitas coisas que me falavam lá no final do ano, como aquele espaço ao final, uns armários que eu não tinha visto, e tudo isso mostrando que muitas vezes alguém aponta para algo que vai acontecer lá no futuro, e nós podemos crer que vai ser assim, especialmente se for Deus falando. Nesse caso, nós encontramos Deus falando a respeito de uma planta futura, a planta do templo, onde então seria marcada pela presença dele. Mas é simplesmente para que a gente conheça a respeito da planta do templo, de como seria então esse santuário, ou é para alguma reação nossa no presente? Para quem desenha uma planta, para quem faz um projeto, o projeto serve de guia para que ações no presente sejam tomadas, para que atos sejam executados e para que coisas então sejam organizadas. Ao olhar para esse texto que fala a respeito do templo, e ao redor dele, capítulo 44, capítulos 41, 42, falam a respeito dos detalhes do templo, nós precisamos observar o que está aqui, para que nossa vida presente seja organizada em relação a este cenário futuro. Que cenário futuro é esse? Em primeiro lugar, é o cenário em que o Senhor restaurará todas as coisas. Essa planta do templo que Ezequiel, lá no versículo 10, deveria ensinar, falar a respeito dela ao povo de Israel, seria um retrato do que, ou um símbolo, melhor dizendo, do que o Senhor faria com todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas. Isso nós encontramos do versículo 1 ao versículo 5. Primeiro momento, o Senhor precisa restaurar todas as coisas, porque este mundo em que nós habitamos está quebrado. E Ezequiel tem uma percepção a respeito disso quando ele cai com o rosto em terra, logo após, no versículo 3, ser dito que ele viu o aspecto da visão como sendo a mesma visão do momento em que ele veio destruir a cidade e também que ele teve junto ao rio Quebar. Que momento foi esse que ele teve de uma visão a respeito da glória do Senhor, que o faz lembrar de alguma coisa e não apenas pela santidade de Deus cair com o rosto em terra, mas também como uma lembrança de suas próprias experiências? Houve um momento em que a glória do Senhor havia deixado o templo. Abra lá em Ezequiel capítulo 10. Finalzinho nós encontramos os detalhes desse movimento do Senhor deixando o templo. Ezequiel capítulo 10 e o capítulo 11 também, nós temos estas informações. No final do capítulo 10, versículo 18, então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. O templo sempre foi o lugar da habitação de Deus até o momento da queda de Jerusalém. Mas Ezequiel foi chamado para contemplar uma visão, para então ver a glória do Senhor deixando o templo, porque o Senhor destruiria esse templo no ano 587, quando então os caldeus invadiram a cidade de Jerusalém. Esse primeiro movimento é o Senhor subindo sobre um carro na entrada da porta do templo.
Vire para o capítulo 11. E no capítulo 11 nós temos o versículo 22 que diz assim: Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. O Senhor não apenas deixa o templo, mas o Senhor se coloca a leste sobre um monte como um sinal também de seu julgamento. Muitas vezes, a leste, generais inimigos antigos paravam nos portões de Jerusalém como um sinal de que estavam contra aquela cidade. Um dia, Ezequiel viu este movimento da glória do Senhor deixando o templo e se colocando a leste. E o que ele soube na sequência é que a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi reduzido a pó, queimado, e a glória do Senhor, então, não estava mais ali. O que nós temos no capítulo 43? Ezequiel vendo a glória do Senhor, mas no mesmo retrato do que ele viu a glória saindo. Então, eles tinham acabado de contemplar um templo. Se você voltar para os capítulos 40, 41 e 42, virá apenas a descrição de um novo templo. Só que então a glória do Senhor voltando também a leste. E no momento em que a glória do Senhor volta do leste, Ezequiel pode ter o mesmo pensamento que tinha lá atrás, de que o Senhor estava de novo para julgar um templo, para então destruir um templo. Mas ele tem uma visão um pouco diferente. Ao invés da glória parar fora do templo, diz que a glória adentra o templo. Veja o versículo 4 do capítulo 43. A glória do Senhor entrou no templo, pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou no átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. O que Ezequiel está vendo é o Senhor voltando para estar com o seu povo. O Senhor que um dia tinha deixado o templo de Salomão, e então o templo de Salomão foi destruído com a invasão babilônica, agora retornava para dentro do templo para estar com o seu povo e para fazer novas todas as coisas. Esse capítulo 43, ele faz parte da conclusão do livro de Ezequiel. E quem já leu o livro talvez tenha chegado no final do livro de Ezequiel e estranhado, porque o livro começa a falar de medidas. O portão mede tanto de tamanho, o átrio mais uma quantidade, e assim são descritos cômodos, e são descritos ambientes do templo, e a gente fica pensando, mas o que aconteceu com todas as outras imagens? O livro de Ezequiel tem imagens tão fortes, tão impactantes, como, por exemplo, do profeta ficando amarrado durante mais de 300 dias para demonstrar que a cidade de Jerusalém seria julgada. Ou até mesmo do profeta não podendo lamentar a morte da sua esposa, porque o Senhor não lamentaria a destruição de Jerusalém, que foi tomada como sua esposa. Depois de julgar a cidade de Jerusalém, o Senhor fala, mas eu também julgarei os inimigos. E o Senhor então começa a dizer o seguinte: farei com o faraó como faço com o crocodilo, arrancando do rio Nilo e o jogando no deserto para que ele morra e então seja comido pelas aves. Lembramos da famosa cena, por exemplo, de um vale cheio de ossos secos e então o Senhor dando vida àqueles ossos e a imagem então cheia de significado do Senhor restaurando o seu povo para si. No final do capítulo 38 para o capítulo 39, mesmo quando as nações mais poderosas se reúnem numa quantidade inumerável para guerrear contra o povo de Deus, o Senhor faz com que elas pereçam a ponto de não existir sepulturas para sepultar os inimigos. E então começa o capítulo 40 descrevendo: o templo mede isso, o portão mede X, o átrio mede Y, e aquele ritmo parece ser reduzido. E parece assim, por que mudou tudo? Porque o Senhor quer mostrar o seguinte: o Senhor um dia julgará os seus inimigos, o Senhor um dia restaurará completamente o seu povo, e então fará nova todas as coisas, e quando fizer nova todas as coisas, não haverá mais ameaça para o seu povo. Não haverá mais, então, pecado que habite no meio do seu povo, e o seu povo estará para sempre com ele.
Então, enxergar a glória do Senhor voltando é enxergar um tempo de paz, é enxergar um tempo em que o Senhor não está mais em guerra contra o seu povo, é enxergar um momento em que o Senhor não está mais em guerra contra a cidade de Jerusalém, e Ele então faz novas todas as coisas. A glória do Senhor enche esse novo templo. O Senhor que, num primeiro momento, mostrou uma visão para Ezequiel de que ele destruiria a cidade como destruiu. Agora volta simbolicamente para essa cidade, mas ele não para num cenário de destruição. Ele avança e enche o templo para mostrar que habitaria para sempre com o seu povo. O Senhor faz nova todas as coisas e o Senhor passa a habitar com o seu povo. Do versículo 6 ao versículo 9, nós temos essa descrição. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse do interior do templo: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com cadáveres dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem seu limiar junto ao limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, o Senhor está prometendo habitar para sempre no meio do seu povo, com dois cenários sendo mostrados. O primeiro é que jamais o seu povo conseguirá contaminar novamente a sua casa e o seu nome. Se nós pararmos para pensar, hoje nós somos santuário do Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Coríntios. E tristemente nós podemos olhar para dentro de nós e enxergar que nós contaminamos o santuário do Senhor. Que muitas vezes nós, com nossos atos e com nossos pensamentos, envergonhamos o nome do Senhor diante de outras pessoas. O Senhor está falando de um momento em que isso não será mais possível. O povo de Deus nunca mais conseguirá fazer com que outras pessoas zombem do nome do Senhor. O povo de Deus nunca mais contaminará a habitação do Senhor. O Senhor está mostrando um momento em que Ele habitará de tal forma com o seu povo, e este momento será tão marcante que não haverá mais pecado, que não haverá mais nada que seja desagradável aos olhos de Deus, não haverá mais nada que fira a santidade do Senhor, e não haverá mais nada que nós possamos fazer e que as pessoas olhem e falem assim: mas você não é crente? Não haverá mais absolutamente nada, porque também não haverá mais inimigo para o Senhor. O Senhor promete habitar no meio do seu povo, e Ele está retratando aqui um templo, dizendo o seguinte: eu habitarei no meio de vocês, mas não haverá mais o cenário de um batente com um batente, de coisas sendo colocadas no meio. Será um lugar em que estarei tão próximo ao povo que eu transformarei completamente a vida do meu povo, para que o meu povo não peque mais, para que o meu povo não faça que o meu nome seja zombado mais. Só que então ele dá no versículo 9 o que o seu povo deve fazer desde já. Deve lançar fora as suas prostituições, que no caso aqui é uma palavra para idolatria. Deve lançar fora os seus ídolos, lançar fora tudo aquilo que ocupa a posição do Senhor, uma vez que não haverá mais essas coisas, porque não já se desfazer delas desde já? Porque não já organizar a vida desde já? Isso aqui é muito marcante para um Ezequiel. Ezequiel talvez seja dos autores bíblicos o mais preciso com datas. Dá para você olhar para o livro de Ezequiel como se você estivesse olhando para o diário da sua vida.
porque ele diz exatamente onde ele estava, o dia em que ele estava, o ano, o mês, e a gente consegue perceber e fazer contas a respeito de que momento da vida dele ele teve cada uma das visões que ele registra. E quando ele fala lá nos versículos 3 a 4, que o aspecto da visão que ele estava tendo naquele dia era como da visão que ele teve junto ao rio Quebar, essa visão foi tida lá atrás, que o Senhor iria destruir o templo, quando ele tinha 30 anos. Quando ele deveria estar dentro da cidade de Jerusalém, dentro do templo, começando o seu ofício sacerdotal. Com 30 anos, o Senhor deu esta visão para ele, de que destruiria o templo. Imagina você ter passado 30 anos organizando a sua vida para trabalhar no templo, e então no ano em que você começaria a executar o seu ofício, o Senhor anuncia que aquele templo iria ser destruído. Para somar, você não está nem na cidade de Jerusalém. Você está junto ao rio Quebar, na região da Babilônia, milhares de quilômetros distante. Você enxerga que, possivelmente, tudo aquilo que você preparou para a sua vida não seria executado. O Senhor fez isso quando Ezequiel tinha 30 anos. E essa visão do capítulo 43, depois você pode olhar para o capítulo 40, você verá que ela foi vista por Ezequiel. Ezequiel teve essa experiência quando ele tinha 50 anos, que seria a idade que ele pararia de trabalhar como sacerdote no templo. O Senhor está dando um último lampejo para Ezequiel, uma última visão, para que ele enxergue o seguinte: a sua vida não seria mais organizada em torno de um templo antigo, um templo que estava afadado à corrupção, como se corrompeu e o Senhor precisou destruir. Mas a sua vida poderia ser organizada em torno de um templo muito maior, em torno de um cenário muito maior. Ele foi criado para ser sacerdote no templo de Jerusalém. Mas a sua vida poderia ser marcada, orientada, por um momento em que o Senhor nem mesmo teria sacerdotes dentre o povo de Israel, a não ser um, chamado de o grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não precisará de um sacerdote como Ezequiel, ou como outros que eram da casa de Levi, porque não haverá mais pecado que separe o povo de Deus do seu Senhor. Há um momento em que não haverá mais qualquer possibilidade do nome de Deus ser contaminado e da presença de Deus ser zombada pelo seu próprio povo. Porque o Senhor assegurará que o seu povo não fará isso. Ezequiel tem um momento em que ele pode olhar para um outro projeto de vida. Não apenas o projeto de servir no templo de Jerusalém, mas um projeto que impacta cada detalhe de sua existência, sobre o qual ele também deveria falar a outras pessoas. E é isso que nós encontramos do versículo 10 até o versículo 12. Uma vez que o Senhor fará novas todas as coisas, uma vez que o Senhor habitará no meio do seu povo, o seu povo deve organizar a sua vida em torno deste projeto, para então, olhando para este projeto, mudar a vida presente. Versículo 10, filho do homem, mostre à casa de Israel este templo. Eis o que Ezequiel deveria fazer com a visão que ele recebeu. Ele deveria falar a respeito dos cômodos, das medidas, dos sacrifícios simbólicos que ali teriam, do cenário de que o povo nunca mais iria pecar. Ele deveria mostrar essa planta ao povo de Israel. Mostrar esse cenário futuro, marcado pela presença do Senhor, marcado pela habitação do Senhor no meio do seu povo, marcado pela impossibilidade de se pecar contra Deus. Para o quê? Para então eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas deste modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Deixem que eles visualizem o que está separado para eles.
Deixem que eles almejem, deixem que eles desejem esse cenário futuro, fazer parte desta construção, deste projeto que será executado pelo próprio Senhor. Daí continua, escreva isto na presença deles para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Veja que existe uma condicionante para que isso seja contemplado. Não são todas as pessoas que conseguem visualizar o que é um cenário futuro com Deus. Não são todas as pessoas que conseguem imaginar ou então entender o que se está sendo falado. Voltando ao cenário das reformas, quando falavam de um cano aqui, um cano ali, às vezes eu nem sabia, porque eu nunca me envolvi com uma reforma. Me falavam assim, eu ficava, eu acho que vai dar certo, deve dar certo mesmo. Mas eu não tinha essa experiência. Meus irmãos, aqueles que já têm a experiência de serem salvos por Cristo Jesus, de terem tido seus pecados perdoados e de terem, então, experimentado a habitação de Cristo em suas vidas, esses podem olhar para o futuro e então enxergar um cenário muito maior, muito melhor do maravilhoso cenário que já fazem parte, do maravilhoso conhecimento que já têm de forma parcial, como um lampejo, como um vislumbre daquilo que então será muito maior. Nós já experimentamos em nossa caminhada o que é a presença de Deus. Se cremos em Cristo Jesus, nós já sabemos o que é lutar contra o pecado e muitas vezes vencer a tentação e não pecar. Deseje pelo momento em que você não pecará mais. Anseie pelo momento em que o Senhor estará na nossa presença, assegurando que não pecaremos mais. E some a isso outras coisas que o Senhor nos mostra em sua palavra para desejarmos, como o momento em que não choraremos mais por conta de sofrimento, quando o momento em que não choraremos mais por conta de lutos, o momento em que não teremos mais oposição por causa de nossa fé. Aqueles que já experimentam a fé em Cristo, experimentam tudo isso que está sendo mostrado que se fará novo, em novos céus e nova terra. Já experimentam isso de alguma forma desde já. E essa experiência, então, porque já se envergonharam de seus pecados, já se converteram ao Senhor, já buscaram o Senhor, faz com que o seu coração também deseje coisas maiores com respeito à sua própria santidade, com respeito à sua própria caminhada com Deus. Quando alguém passa pela conversão, sua percepção em relação à vida muda. O que antes era motivo de alegria não é mais. Muitas coisas que antes desejávamos, não desejamos mais. Muitas coisas que antes nos davam prazer, não dão mais. E, infelizmente, muitas vezes voltamos a pecados dos quais nós nos arrependemos. E o que vem na sequência é o quê? Um amargor por ter cometido ele. Olhe para aquilo que é doce, que é o momento em que você não pecará mais. Olhe para essa planta, almeje, deseje, vislumbre a presença do Senhor do momento em que não, então, nos afastaremos mais de forma alguma de Deus, para que desde já a nossa fé seja fortalecida, o nosso coração seja então enriquecido com o conhecimento do Senhor e então estejamos fortes para lutar contra o pecado. Veja que Ezequiel fala, se eles se envergonharem, então você detalha a planta para eles. Ezequiel fazia isso num momento bastante específico. O povo estava no exílio por conta de seus pecados. Os anciãos de Jerusalém, de Judá, acreditavam que poderiam voltar como se nada tivesse acontecido, que ia ser um exílio curto, mas a gente sabe que durou 70 anos. Por quê? Porque eles precisavam ainda se envergonhar de seus pecados. Precisavam reconhecer ainda a culpa.
para que então, reconhecendo a culpa, experimentasse o doce sabor que é o perdão de pecados e que é o vislumbre, o desejo por um cenário muito melhor. Que Ezequiel nos mostra que o Senhor fará novas todas as coisas, porque Ele habitará de uma forma tão singular que não permitirá mais que o seu povo peque, mas para que o seu povo, desde já, lute para não pecar mais. Não é simplesmente deixar para o futuro que então, já que vamos experimentar tudo isso mesmo, então a vida hoje não importa. Importa sim, porque já temos a presença do Senhor habitando em nosso próprio coração. Já somos feitos santuários do Espírito Santo, então nossa vida hoje importa sim. Deixo duas aplicações para nós. A primeira delas é: organize a sua vida à luz desse cenário futuro. O que é preciso ser mudado em nossa caminhada? Que coisas fazem parte de nossa vida e que se não adequam ao futuro? Que pecados certamente não estarão na eternidade? Eles não devem fazer parte de nossa vida desde este momento em diante. Desde o momento em que passamos pela conversão, pecado que se tornou um acidente deve ser algo em que desejamos nunca mais ver em nossa vida. Precisamos organizar nossa vida desde já. Muitas vezes organizar é por meio do quê? De olharmos a planta, de enxergarmos qual é a direção. Quando alguém começa uma construção, começa uma reforma, olha o projeto. O que o projeto requer? Se o projeto mostra que a sala vai ter esse tipo de piso, o que você faz? Você compra aquele piso. Faz um orçamento para adquirir aquele piso. Contrata alguém que sabe trabalhar com aquele piso. Vocês sabem que não sou eu nem para dizer qual é o piso. Mas você faz isso. Se você sabe qual é a planta, organize a vida por meio deste desenho a respeito do que será o futuro. Onde está a planta? Está na palavra de Deus. Ela que nos mostra algo que por nós mesmos nós não conseguiríamos nem imaginar como será. É a palavra de Deus que nos mostra um cenário futuro marcado pela ausência de sofrimento, marcado pela ausência do pecado e cheia da presença de Deus, que nós não encontraríamos se caminhássemos sem a Bíblia, sem a palavra do nosso Senhor. Organize a sua vida com a planta. Organize a sua vida olhando para este cenário. É claro, a planta aqui aponta para algo muito maior. Afinal, o que a palavra de Deus faz, a não ser mostrar Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e testificar que Ele é o templo. Um dia Jesus estava caminhando com os seus discípulos ao redor do templo que Herodes tinha construído, que tinha reformado do segundo templo, e ele falou: um dia esse templo será destruído, mas eu reconstruí em 3 dias. Ele não falava a respeito do templo de pedras, ele falava a respeito do seu próprio corpo. Pela graça de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, vivamos como parte deste maravilhoso santuário que abomina o pecado, que abomina qualquer coisa que seja contrária à vontade do Senhor. Organizemos nossa vida em torno da planta. E falemos a respeito da planta. Ezequiel foi chamado a falar àqueles que se arrependessem de seus pecados. Qual é a planta? Qual é o desenho? Qual é o cenário? Animemo-nos uns aos outros, uma vez que esse dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que marcará o início desse maravilhoso cenário, está cada vez mais perto. Desde já, falemos a respeito da glória futura, reservada para o povo de Deus com o seu Senhor. Falemos a respeito do futuro. A fé cristã ela é marcada por uma esperança viva
e ativa. E essa esperança tem elementos muito concretos. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará para julgar vivos e mortos. Um dia Ele fará novas todas as coisas com novos céus e nova terra. Nós temos elementos que são muito seguros, não porque nós já os vemos, mas porque nós cremos. Cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará como Ele prometeu. Por isso nós falamos, por isso nós pregamos. Para muitos ainda falar da planta com todos os seus detalhes não fará muito sentido, mas nós falamos a respeito do arrependimento e da necessidade de conversão em direção a Deus. Para que então comecem a almejar fazer parte de um templo muito maior, muito mais grandioso e muito mais belo. Nós já desfrutamos da presença de Deus conosco. Afinal, o Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo disse que quando os seus discípulos fossem entregues aos juízes e reis dessa terra, para então dizerem no que creiam, que eles não deveriam se preocupar, porque o Senhor traria então à sua boca as palavras que deveriam dizer. Nosso Senhor prometeu que não existe cenário algum que lutemos contra a tentação, que não possamos resistir, afinal o Espírito Santo está conosco, nos dando as condições de resistir. Até quando nossa fé parece instável, ou nossa caminhada parece mais fria do que anteriormente, o Espírito Santo está em nosso coração testificando que somos filhos de Deus. Quando nossas orações são débeis, são fracas, o Espírito Santo intercede em nosso favor. Isso é possível porque a presença de Deus está desde hoje conosco. E um dia, então, se revelará de forma tão gloriosa que será nossa única alegria. Coração repleto do gozo e da presença do Senhor é um coração que almeja coisas grandes. E essas coisas grandes têm a ver com nossa santidade e nosso caminhar com Deus. Desejemos este grande momento e organizemos a nossa vida desde já. Vamos orar? Senhor Deus, como é bom ter os olhos postos no futuro. Se nosso olhar estivesse apenas direcionado para o presente, enxergaríamos apenas um mundo quebrado por conta do pecado. Enxergaríamos várias vezes nossa própria vida fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, e muitas vezes o que viria na sequência seria apenas o dissabor. Esse dissabor é bom para que olhemos para um momento em que não teremos mais nenhum pecado sendo possível de ser cometido diante de Ti. Obrigado porque podemos olhar para esse maravilhoso momento em que o Senhor estará conosco. E assim, ó Pai, desde já, enquanto desejamos este momento, nossa vida seja mudada, transformada à luz da Tua palavra. Dá-nos força, ó Deus. Ajuda-nos nesta caminhada. É a oração que nós fazemos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.